Fala pessoal, tudo bem com vocês? A utilização de motor-casa, ou motorhome como é bem conhecido, é muito utilizado na cultura norte-americana. Mas aqui no Brasil, essa forma de viajar sem a necessidade de ficar em pousadas ou hotéis está sendo bastante explorada também. E para que um motorhome ele possa ter uma autonomia de energia sem a necessidade de ligar uma fonte de energia externa, a solução é utilizar sistemas fotovoltaicos com bateria, que chamamos de sistema off-grid, por ele estar fora da grade ou fora da rede. Por isso, nesse vídeo, nós vamos aprender a dimensionar um sistema do zero, desde quantas placas e baterias iremos precisar, qual será a capacidade do controlador de carga, qual será a potência do inversor, e também qual será a bitola dos cabos, além de fusíveis e disjuntores. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal também para acompanhar o nosso conteúdo. E não esquece de ativar o sininho das notificações para vocês serem avisados quando a gente postar vídeos novos. Pessoal, para dimensionar o sistema fotovoltaico para o nosso motorhome, o primeiro passo nós precisamos definir alguns detalhes, que será qual a tensão de funcionamento do sistema. Normalmente os sistemas eles funcionam em 12, 24 ou até 48 volts. Mas se tratando de um sistema que já funciona em 12 volts, que é o caso dos veículos, não tem por que nosso sistema ser diferente. Assim, a tensão do nosso sistema também será em 12 volts. Precisamos saber também quais aparelhos que serão ligados nesse sistema, como geladeira, bomba de água, iluminação ou tomadas, por exemplo. E também quais as potências elétricas de cada um desses aparelhos. Outro detalhe que também precisamos definir é qual será a autonomia desse sistema. Normalmente o sistema ele será descarregado e carregado diariamente. Mas no caso de um dia chuvoso, por exemplo, o sistema ele poderá não carregar completamente. Por isso, precisamos considerar alguns dias de autonomia sem o carregamento das baterias. Nesse caso, pessoal, vamos considerar uma autonomia de 2 dias. Então, por 2 dias, nosso sistema ele não será carregado caso não tenha sol. Outro detalhe que precisamos saber é qual é o modelo do painel fotovoltaico que iremos utilizar. Isso porque, dependendo do modelo e da potência, precisaremos de mais ou menos placas. Precisamos saber também qual será a capacidade da bateria que iremos utilizar para o nosso sistema. Isso porque, dependendo da capacidade da bateria, também teremos mais ou menos baterias no nosso banco de baterias. E por fim, precisamos saber qual será a tecnologia que iremos utilizar para o nosso controlador de carga, se será PWM ou MPPT. Eu aconselho, no caso de um motorhome, devido à limitação do espaço para a colocação das placas, que utilize um controlador com a tecnologia MPPT, que é mais eficiente no aproveitamento da energia para o carregamento das baterias. E também, falando do inversor, qual iremos utilizar, se com onda modificada ou onda senoidal pura. Para o nosso motorhome, vamos utilizar um inversor com onda senoidal pura, que é a forma de onda mais próxima da que a gente utiliza na nossa casa. Agora que temos todos esses detalhes definidos, vamos ao segundo passo, que é calcular quanto cada aparelho que será ligado no sistema irá consumir por dia. E para isso precisamos listar todos os aparelhos que teremos no sistema, assim como a sua potência elétrica e também o tempo de utilização dele por dia. Uma dica pessoal, se puderem, utilizem o máximo de aparelhos que sejam ligados em 12 volts, porque assim conseguimos ter um melhor aproveitamento da energia do banco de baterias. E também o inversor, ele não precisará ter uma potência muito alta. Então, pessoal, no nosso motorhome teremos uma geladeira com tensão em 12 volts e potência de 36 watts. E o seu tempo de funcionamento será de 8 horas por dia. Um detalhe, pessoal, que esse tempo de 8 horas é uma média que o fabricante informa. Pode ser mais ou menos dependendo do uso da geladeira.
Então, se multiplicarmos a potência de 36 watts por 8 horas, teremos 288 watts-hora dia. Mas, pessoal, aqui tem outro detalhe importante. Tanto a bateria quanto o inversor possuem uma eficiência. Para aparelhos que funcionam apenas em corrente contínua, que é o caso dos aparelhos em 12 volts, devemos dividir a energia consumida por 0,9, por causa da eficiência da bateria, que é de 90%. Já se tivermos algum aparelho que funcione com corrente alternada, devemos dividir pelo fator de 0,81, porque além do rendimento da bateria, que é 0,9, teremos que considerar também a eficiência do inversor, que é 0,9. Por isso, o fator de 0,81, que é a multiplicação de 0,9 por 0,9. Por isso, pessoal, que eu comentei para utilizar o máximo de aparelhos em 12 volts. Assim, pessoal, para a nossa geladeira, teremos uma energia consumida corrigida de 320 watts-hora dia. Teremos também uma bomba de água de 12 volts e 96 watts, com o tempo de utilização de 1 hora por dia. Assim, para ela, teremos uma energia consumida de 96 watts-hora, mas dividindo pelo rendimento da bateria, que é 0,9, teremos um consumo de 107 watts-hora dia. Teremos também um climatizador de ar com tensão em 12 volts e potência de 77 watts, e o seu tempo de funcionamento será de 7 horas por dia. Assim, o seu consumo corrigido será de 599 watts-hora por dia. Teremos uma luminária na região do quarto, que será de 12 volts e 12 watts, com tempo de uso de 5 horas por dia, e a energia consumida corrigida será de 67 watts-hora por dia. Teremos também duas luminárias na região da cozinha, também com 12 volts e 12 watts, e o tempo de uso de 5 horas por dia. E o consumo corrigido será de 133 watts-hora dia. E teremos mais uma luminária no banheiro com 12 volts e 12 watts também, com o tempo de uso de 1 hora e meia. E assim a energia consumida corrigida será de 20 watts-hora dia. E por fim, teremos 3 tomadas de uso geral, com tensão em 220 volts em corrente alternada, para carregar o celular, baterias de câmeras ou ligar qualquer outro aparelho. E a potência será de 125 watts para cada uma, e vamos considerar um tempo de 2 horas de uso para cada tomada. Assim, pessoal, a energia consumida diariamente por essas 3 tomadas será de 750 watts-hora. Mas nesse caso, como elas vêm do inversor, devemos dividir por 0,81, ao invés do 0,9. Assim, teremos uma energia consumida corrigida de 926 watts-hora dia. Agora, pessoal, devemos somar todas essas energias consumidas para saber a energia consumida total por dia. E assim teremos 2.171 watts-hora por dia de energia consumida. O terceiro passo, pessoal, é calcular a quantidade de baterias para o nosso sistema. Vamos calcular a quantidade de baterias ligadas em série. E esse será um cálculo bem simples, que será a tensão do banco de baterias dividido pela tensão de cada bateria. Como o sistema do nosso motorhome funcionará em 12 volts e a tensão da bateria também é em 12 volts, então só teremos uma bateria na série. Agora, para calcular a quantidade de baterias ligadas em paralelo, precisaremos ter algumas informações primeiro. Vamos calcular a energia consumida para a autonomia que definimos de 2 dias. Assim, se multiplicarmos a energia consumida por dia de 2.171 watts-hora por 2 dias, teremos uma energia consumida de 4.343 watts-hora. Agora precisamos saber da energia armazenada no nosso banco de baterias. E para isso, pessoal, vamos dividir a energia consumida que acabamos de calcular pela profundidade de descarga da bateria. Essa informação da profundidade de descarga nada mais é que o quanto iremos descarregar da bateria considerando a autonomia.
Normalmente, o fabricante da bateria recomenda uma profundidade de descarga entre 20 a 30%, que é o quanto será descarregado antes de ser carregado novamente. Porcentagens maiores de descargas pode diminuir a vida útil da bateria. Assim, vamos considerar 30% para a nossa profundidade de descarga. E como consideramos 2 dias de autonomia, será basicamente 15% de descarga para cada dia. Isso caso não aconteça o carregamento das baterias. Fazendo esse cálculo, teremos uma energia armazenada de 14.477 Wh. Agora vamos calcular qual será a capacidade do banco de baterias em ampere-hora. Como temos a energia armazenada em watt-hora e temos a tensão do banco de baterias, que será em 12 volts, se dividirmos 14.477 Wh por 12 volts, teremos uma capacidade para o banco de baterias de 1.206,42 ampere-hora. Agora, com essa informação, vamos calcular o número de baterias ligadas em paralelo. Vamos dividir a capacidade do banco de baterias de 1.206,42 ampere-hora pela capacidade de cada bateria. Como o modelo de bateria que iremos utilizar possui uma capacidade de 220 ampere-hora, teremos um total de 5,48. Nesse caso, pessoal, podemos arredondar para baixo e podemos considerar 5 baterias ligadas em paralelo. Essa diferença não afetará a nossa autonomia. Caso esse valor estivesse mais próximo de 6, aí sim poderíamos considerar 6 baterias. E para saber qual é a quantidade total de baterias em nosso banco, basta multiplicar a quantidade de baterias ligadas em série pela quantidade de baterias ligadas em paralelo. Como teremos apenas uma série e 5 baterias em paralelo, teremos então um total de 5 baterias no nosso banco. Pessoal, o quarto passo é dimensionar a quantidade de painéis fotovoltaicos que teremos no nosso motorhome. Como falei no começo do vídeo, devemos saber qual é o modelo do painel que iremos utilizar para esse sistema, porque será a partir das informações dele que dimensionaremos a quantidade de painéis. Assim, vamos utilizar um modelo de 360 watts pico. E para isso, devemos calcular a energia produzida diariamente por cada painel solar. Para fazer esse cálculo, iremos multiplicar a irradiação diária local, a área do painel e também a eficiência dele. Tanto a área quanto a eficiência iremos pegar esses dados da informação técnica fornecida pelo fabricante do painel. Para a área, iremos multiplicar a altura pela largura e teremos uma área de 1,741 metros quadrados. E o rendimento será de 20,7%, como é informado no datasheet do fabricante. Já a irradiação solar, pessoal, teremos que considerar alguns detalhes. Pessoal, a instalação de um sistema fotovoltaico em um motorhome é um pouco diferente de uma residência convencional. Não podemos considerar uma localização específica para a irradiação solar. Esse veículo ele estará em diversas regiões. Assim, vamos considerar para o nosso motorhome que ele irá rodar em todas as regiões do Brasil. Assim, é interessante considerar uma média anual da irradiação solar no Brasil. Então, pessoal, se olharmos nesse site do Global Atlas Solar, ele informa os valores mínimo e máximo de irradiação solar por dia no Brasil. E esses valores são a média anual da irradiação solar. Então, pessoal, vamos dimensionar o nosso sistema considerando o valor da irradiação mínima, que será o pior caso no Brasil. Vamos utilizar a informação da irradiação no plano horizontal, já que os módulos serão instalados no teto do veículo na posição horizontal. Assim, usaremos o valor de 4,15 kWh metros quadrados por dia. Se olharmos no mapa, essa irradiação é na região sul, que são os pontos mais amarelados. Já a maior irradiação, que é de 6,12 kWh metros quadrados dia,
é na região Nordeste, com os pontos mais voltados para a cor marrom. Pessoal, eu vou deixar o link desse site na descrição para vocês poderem acessar esses dados também. Com todos esses dados e aplicando na equação, teremos uma energia produzida de 1,495 kWh/dia, ou podemos dizer também 1.495 Wh/dia. Pessoal, um detalhe aqui também é que esse valor será nas condições ideais do painel solar, mas sabemos que em condições reais sempre teremos algumas perdas, que pode ser por sujeira ou temperatura, por exemplo. Assim, vamos multiplicar esse valor por 0,8 para considerar essas perdas. Nesse caso, teremos uma energia produzida de 1.196,5 Wh/dia por cada painel solar. Agora, pessoal, para calcular a quantidade de painel fotovoltaico, vamos dividir a energia consumida diária de 2.171 Wh/dia pela energia produzida diariamente de 1.196,5 Wh/dia e teremos um total de 1,81 painéis. Nesse caso, sempre arredondaremos para cima e vamos considerar 2 painéis fotovoltaicos. Como a tensão do nosso banco de baterias será em 12 volts e a tensão em máxima potência desse painel é de 34,19 volts, podemos manter esses 2 painéis ligados em paralelo. Agora, caso a tensão em máxima potência do módulo fotovoltaico fosse abaixo de 25% da tensão do banco de baterias, deveríamos ligá-los em série para aumentar essa tensão para poder carregar as baterias. O quinto passo, pessoal, é dimensionar o controlador de carga. E esse cálculo ele será bem simples. Como teremos 2 painéis ligados em paralelo e cada painel fornece uma corrente em máxima potência de 10,53 amperes, que é um dado que encontramos na folha de dados do produto, vamos multiplicar a quantidade de módulos em paralelo pela corrente em máxima potência. E também vamos considerar um acréscimo de 30% de sobra. Assim, teremos que o nosso controlador de carga deve ter uma corrente de carga de no mínimo 27 amperes. Comercialmente, o controlador de carga acima desse valor é o controlador com corrente de 30 amperes. Já a tensão de funcionamento será em 12 volts, que deve ser a mesma do banco de baterias, além de ser com a tecnologia MPPT, que é mais eficiente que o controlador PWM. Outro detalhe, pessoal, do dimensionamento do controlador de carga é que podemos somar a potência apenas das cargas ligadas em corrente contínua e assim verificar qual será a máxima corrente elétrica. No nosso motorhome, se somarmos todas as potências, teremos um total de 257 watts. E se dividirmos esse valor por 12, que será a tensão do controlador, teremos uma corrente de 21,41 amperes. E isso confirma que precisaremos de um controlador de carga de 30 amperes. Agora, no sexto passo, devemos dimensionar o inversor de tensão contínua para a tensão alternada. Como o nosso motorhome possuirá 3 tomadas em 220 volts de tensão alternada, vamos somar a potência das 3 tomadas de 125 watts e teremos uma carga total de 375 watts. Mas, pessoal, vamos considerar uma sobra também. Então, vamos considerar que essa carga total de 375 watts será apenas 70% da capacidade do inversor. Nesse caso, se dividirmos esse valor por 0,7, teremos uma potência mínima para o nosso inversor de 536 watts. Comercialmente, o inversor com potência acima desse valor deve ser o de 800 watts, com capacidade de fornecer uma potência de forma contínua. Por fim, pessoal, o sétimo passo é dimensionar os cabos do painel até o controlador de carga, do controlador de carga até o banco de baterias, do banco de baterias até o inversor, e também vamos dimensionar os fusíveis
disjuntor e cabos para os aparelhos. Para dimensionar o cabo dos painéis até o controlador de carga, vamos utilizar a seguinte equação. Vamos multiplicar 2 vezes o comprimento do cabo, que no nosso motorhome vamos considerar 4 metros. Iremos multiplicar pela corrente de curto-circuito dos painéis, que será 11,23 amperes, multiplicado também pela quantidade de painéis em paralelo, que serão 2, e vamos multiplicar por 1,25 para ter uma sobra de 25% nessa corrente de curto-circuito. E tudo isso será dividido pela multiplicação de 56, que é o coeficiente de condutibilidade do cobre, pela tensão em máxima potência dos painéis, que é 34,19 volts, e pela queda de tensão que teremos nesses cabos. Iremos considerar apenas 3% para essa queda de tensão. Assim, teremos uma bitola mínima do cabo de 3,9 mm², ou comercialmente podemos usar um cabo de 4 mm², dos painéis até o controlador de carga. Já o cabo entre o controlador de carga e o banco de baterias, iremos basicamente utilizar a mesma equação, mas agora o comprimento do cabo será de 1,5 m. Inclusive, pessoal, esse trecho do cabo entre o banco de baterias e o controlador de carga é recomendado que seja o menor possível. Vamos considerar também uma queda de tensão de no máximo 1%. Assim, teremos uma bitola mínima para esse cabo de 4,4 mm². E comercialmente podemos utilizar um cabo de 6 mm² entre o controlador de carga e o banco de baterias. Agora, o cabo entre o banco de baterias e o inversor, devemos considerar a potência contínua do inversor, que é 800 watts. E se dividirmos pela tensão de entrada de 12 volts, teremos uma corrente de 66,67 amperes. Pessoal, essa corrente ela é relativamente alta, porque para manter uma potência alta com tensão baixa, a corrente ela deve ser aumentada. Inclusive esse cabo ele deve ser o mais curto possível também. Assim vamos considerar no máximo 1 metro de cabo. E a bitola, considerando a mesma equação, com uma queda de tensão de no máximo 1%, será de 19,8 mm². Assim, pessoal, o cabo comercial acima desse valor será o de 25 mm². Já os fusíveis, vamos dividir a potência de cada aparelho pela tensão de 12 volts para encontrar a corrente elétrica de cada um dos aparelhos. Então, se dividirmos a potência da geladeira, que é 36 watts, por 12 volts, teremos uma corrente elétrica de 3 amperes. Agora, para dimensionar o cabo para ligar a geladeira, vamos utilizar a mesma equação. Vamos considerar uma distância dos cabos de 4 metros e uma queda de tensão de no máximo 2%. Assim, teremos uma bitola mínima de 1,78 mm². Então, comercialmente, o cabo acima desse valor é o de 2,5 mm². Já o fusível, podemos utilizar um de 20 amperes, já que a corrente da geladeira é 3 amperes e a corrente que o cabo de 2,5 mm² suporta é por volta de 20 amperes. Agora, para a bomba de água, a sua potência é de 96 watts e dividindo por 12, teremos uma corrente elétrica de 8 amperes. Já o cabo, se considerarmos uma distância de 3 metros, teremos uma bitola mínima de 3,57 mm². Assim, o cabo comercial acima desse valor será de 4 mm². E o fusível podemos utilizar um de 30 amperes. Já que o cabo de 4 mm² suporta aproximadamente 32 amperes. Para o climatizador, vamos dividir a potência de 77 watts por 12 volts e teremos uma corrente elétrica de 6,42 amperes. Utilizando a mesma equação dos cabos, para uma distância de 4 metros, teremos um valor de 3,82 mm². Assim, a bitola comercial acima desse valor será também de 4 mm².
Já as luminárias, é interessante, pessoal, fazer um circuito para cada ambiente. E se dividirmos 12 watts por 12 volts, teremos uma corrente elétrica de 1 ampere. Mas vamos considerar a situação mais crítica, que nesse caso são as duas luminárias da cozinha que serão ligadas juntas ao mesmo tempo. Então teremos que somar as duas potências de 12 watts e dividir por 12 volts. E assim teremos uma corrente de 2 amperes. Agora, em relação ao cabo, vamos considerar que a maior distância dos cabos das luminárias será de 5 metros. Assim, fazendo esse cálculo, teremos uma bitola de 1,48 mm², o que podemos considerar um cabo com a bitola de 1,5 mm² para todas as luminárias. Já em relação ao fusível, para cada circuito de iluminação, podemos considerar um fusível de 10 amperes, já que o cabo de 1,5 mm² suporta aproximadamente 14 amperes. Por último, pessoal, vamos dimensionar o disjuntor para as 3 tomadas de uso geral. Foi considerado para cada tomada uma potência de 25 watts. Se multiplicarmos essa potência de 25 por 0,8, que é um fator de potência adotado para tomadas de uso geral, teremos uma potência de 100 VA para cada tomada. E somando as 3 tomadas, teremos um total de 300 VA. Assim, se dividirmos esses 300 VA por 220 volts, que é a tensão alternada fornecida pelo inversor, teremos uma corrente elétrica de 1,36 amperes. Pessoal, para uma corrente elétrica desse valor, poderíamos utilizar um cabo de 1,5 mm², mas vamos adotar o padrão que é recomendado para tomadas que é de 2,5 mm². Já o disjuntor podemos utilizar um bipolar de 4 amperes e também a curva dele será C para essas 3 tomadas. E assim, pessoal, fizemos o dimensionamento do sistema fotovoltaico do nosso motorhome. E ficou dessa forma o esquema de ligação de todo o sistema fotovoltaico para ele. Os 2 painéis fotovoltaicos serão ligados em paralelo, assim como as 5 baterias também serão ligadas em paralelo, além da ligação do controlador de carga. A distribuição dos aparelhos em corrente contínua será pela caixa de fusível e o inversor para as tomadas de uso geral. Reparem, pessoal, que todos os aparelhos ligados em 12 volts são ligados a partir da saída de carga em corrente contínua do controlador de carga. Isso porque essa é uma das funções do controlador de carga também, que é controlar o descarregamento do banco de baterias. Se ligarmos diretamente os aparelhos nas baterias, não conseguimos controlar esse descarregamento do banco de baterias. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como fazer todo o dimensionamento de um sistema fotovoltaico para um motorhome. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você conheça que esteja montando um motorhome. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.